Você já ouviu aquela expressão esquecidos no churrasco? Sim, dentro da função sintática, isso é muito importante. Você precisa se lembrar de alguns termos aí que geralmente a gente acaba esquecendo. E se a gente esquece, aí a gente dá mole dentro da função sintática, tá? Bora saber quais são esses termos e como a gente faz para identificá-los e não mais de esquecê-los? Bora lá pro vídeo hoje de Analise-me. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje, o Analise-me, vamos falar de alguns termos aí dentro da função sintática que geralmente são esquecidos no churrasco, tá? A gente acaba esquecendo e aí quando cai na prova a gente fica. Mas o que é isso? Nunca vi análise sintática. Então você vai ficar nesse vídeo a partir de agora, bora lá pra tela, porque português aqui é na prática. 5 frases aí na tela pra vocês, pra gente começar a nossa análise sintática, tá? Hoje é bem tranquilo, vamos só analisar os termos aí que estão grifados, tá? Eu quero saber se você consegue acertar e vai anotando tudo porque tem muita dica aqui. Frase de número 1 vai falar o seguinte: as duas alunas estavam felizes no dia do evento. Aqui, galera, eu quero saber o seguinte: qual é a função sintática de as e qual vai ser a função sintática aí de duas, tá? Bom, olha só. Vou pegar um exemplo aqui, quer ver? Se você fala pra mim neste momento que duas é um numeral, você errou. Eu não quero saber a classe morfológica, eu quero saber aí a função sintática. Então você tem que lembrar disso também, tá? Então vamos analisar essa frase aqui para você não esquecer mais, tá? As duas alunas estavam felizes no dia do evento. Se eu pegar somente essa parte aqui, ó, as duas alunas, isso tudo aqui eu sei que é o meu sujeito, tá? Isso aí fica muito simples e já de cara a gente consegue identificar, é claro. Porém, a gente tem que lembrar de uma coisa. Por isso, aqui vai a dica número 1, é importantíssimo, tá? Ó, importantíssimo você saber sobre morfologia, tá? Porque quando você aprende morfologia, isso te ajuda dentro da função sintática. Então, olha só, quando a gente pega esse as aqui, morfologicamente, a gente sabe que ele aí é um artigo, tá? É um artigo definido feminino. Quando a gente está falando de duas, a gente está falando, claro, aí de numeral. Mas eu não quero saber a classe morfológica. Isso ajuda na hora da minha análise sintática, tá? O que você precisa saber é o seguinte: artigo e numeral funcionam como o que dentro da análise sintática? A gente já sabe a função morfológica, né? A gente acabou de colocar aqui, mas numeral e artigo vão funcionar como o que dentro da função sintática? E aí que esse termo que eu vou falar para vocês, ele é sempre esquecido aí no churrasco. A gente não pode esquecer que tanto o as quanto duas, eles são classificados aqui, ó, como adjuntos, tá? Adnominais. Muito bem. O as, o artigo, é um adjunto adnominal e duas também é classificado como um adjunto aí adnominal, tá? Então o que a gente pode entender? Quando eu tô falando a frase as duas alunas estavam felizes no dia do evento, o sujeito é as duas alunas. E a gente sabe que a parte fundamental aqui, o núcleo do sujeito, seria a palavrinha alunas. Mas se eu quisesse, ou se eu perguntasse a vocês o seguinte: qual é a função sintática do as e duas? Aí você tem que lembrar. Lembra da função morfológica, é importante saber. Eu fiz já uns 3 ou 4 vídeos só falando sobre classe morfológica. Vou deixar na descrição aqui para vocês, tá? Então olha só, a gente já aprendeu que quando a gente encontrar ali, né, artigo, por exemplo, nesse caso aqui, numeral, tudo isso aí vai fazer parte do nosso adjunto adnominal. Até aí ficou tudo maravilhoso, tudo perfeito, né? E isso também acontece em outros termos da oração. Mas calma que hoje eu só tô cobrando aqui, é claro, aquilo que eu marquei na questão, tá? Bora então para a frase número 2, olha só o que ela fala pra gente. As duas alunas felizes estavam no dia do evento. Eu vou fazer a pergunta para você e você mentalmente responde aí, tá? Qual é o sujeito da oração? As duas... Dei tempo de responder? Acho que sim, né? As duas alunas felizes. Tá, muito bem. Agora a seguinte pergunta. Qual é o núcleo do sujeito?
Bom, professor, o núcleo do sujeito, a parte mais importante aqui é alunas. Eu vou ter um sujeito simples porque eu tenho apenas um núcleo. Aí eu faço a pergunta: qual é a função sintática de as e a função sintática de duas? Você já respondeu, assim como no número 1, tanto as quanto duas ali fazem o papel de adjunto adnominal. Quais classes morfológicas têm a função sintática ali basicamente de adjunto adnominal? O artigo, que a gente viu, e o numeral. Pergunta 3, eu acho, tá? Quando a gente está falando felizes, felizes aqui é um adjetivo, tá? E aí você tem que lembrar que o adjetivo, sintaticamente, dependendo ali do caso, dependendo do caso eu vou te explicar por quê. Dependendo do caso, ele pode ser um adjunto aí adnominal, tá? E olha que interessante, na número 1, o felizes, ele está depois do verbo, de ligação. Então aqui ele é um adjetivo na número 1, só que a função sintática dele é um predicativo do sujeito. A gente já conhece esse predicativo do sujeito, é um termo que a gente nunca esquece. Só que na número 2, só o fato de eu colocá-lo antes do verbo também já muda a sua classe aí com relação à função sintática, porque ele passa a ser um adjunto adnominal. E tem uma outra coisa muito importante que eu tenho que falar, é o seguinte: na número 1, quando eu coloco esse adjetivo, né, para depois do verbo de ligação, isso quando a gente lê essa frase, né, as duas alunas estavam felizes, esse felizes ali em relação à aluna significa momentaneamente, naquele momento elas estavam felizes. Mas isso muda de figura na número 2, quando esse adjetivo funciona como um adjunto adnominal, já que aqui, neste caso, é uma característica delas. Elas sempre foram felizes. Então, muito cuidado aí com relação ao adjetivo dentro ali da sua análise sintática, tá? O adjetivo, ele pode fazer aí, tá? O papel de adjunto adnominal, como também de predicativo do sujeito ou até do objeto. Já anotou tudo? Então olha só, aproveita, se inscreva no canal e apoie todo professor que produza conteúdos na internet aqui pra vocês, tá? Esse é o nosso trabalho, a gente fica muito feliz, e quando você compartilha, quando você comenta, quando você divulga o nosso canal, é uma forma de você falar assim, ó, não, professor, continue com o trabalho que é muito bom, a gente precisa de professores, mais professores produzindo conteúdo aqui na internet, tá? Então muito obrigado. Frase aí de número 3, uma frase bem polêmica, eu quero saber se você se lembra aí dessa função aqui sintática que já foi esquecida no churrasco algumas vezes, mas eu já até falei no canal aqui, tá? Olha só, quando eu falo assim, a crença em Deus é importante. A primeira pergunta de fato que eu faço pra você é o seguinte: quem é o sujeito aqui dentro? Bom, a crença em Deus, tá? Mas é o seguinte, se eu pergunto assim, classifica o sujeito, você vai falar que é crença, tá? Esse a é um artigo e a gente já aprendeu que artigo, sintaticamente, ele é adjunto aí adnominal, não pode esquecer. Só que olha que interessante aqui, eu tenho uma outra expressão aqui dentro, ó, em Deus. Quando eu falo isso, esse em Deus quer dizer o quê? O que isso traz? Qual seria a função sintática de em Deus? Presta atenção nessa dica, tá? Quando eu falo assim, a crença em Deus, esse termo em Deus é um termo que a gente observa, ele é preposicionado, tá? Muito bem, perfeito, eu tô vendo isso. E a gente precisa lembrar que existem determinados termos que vêm com preposição, tá? No caso aí a gente já conhece, eu já falei aqui no canal dos adjuntos adnominais e complementos nominais. Sempre cai em concurso, então eu vou falar o seguinte, eu fiz um vídeo explicando tudo pra vocês, eu vou deixar na descrição, não pode fugir desse vídeo, tá? Quando eu tô falando a crença em Deus, eu falo o seguinte, é um termo preposicionado em Deus e ele ali sofre aquela ação. A gente já sabe, você já acompanha o canal, já entende que se é um termo preposicionado, tá? E que sofre a ação, esse termo preposicionado que sofre a ação, ele vai ter o nome de complemento aí nominal, tá? Então, muito cuidado com o termo preposicionado, tá? O termo preposicionado ali em Deus, ele está sofrendo a ação, tá? Isso aí fica muito claro para você. E outra coisa, ele se liga a um substantivo aí abstrato. Isso é uma outra dica que você precisa saber e você vai assistir o vídeo sim para você entender ainda mais. Então, não se esqueça desses dois detalhes, tá? Aqui nesse caso é complemento nominal.
Bora então para a frase de número 4. Olha essa pegadinha aqui na 4. Olha só. O estojo de metal permanecia caro. Bora lá entender. Qual é o sujeito? Vai respondendo aí, tá? Qual é o sujeito? Bom, o estojo de metal. Qual é o núcleo do sujeito? A parte mais importante ali dentro, a gente sabe então que é o estojo, tá? Então isso aqui é o meu sujeito simples, apenas o núcleo. Qual é a função sintática? Eu vou além, tá? Com vocês. Olha só, qual é a função sintática desse ozinho que tá aqui? Bom, ele é um artigo que acompanha o substantivo estojo. Então ele só pode ser um adjunto aí, tá? Adnominal. Perfeito, maravilhoso. Agora olha que interessante. De metal, tá? Eu vou grifar aqui para vocês de outra cor. De metal é uma característica ou qualidade do estojo, tá? Isso aí ficou super claro para vocês. Outra pergunta maravilhosa. Estojo é um substantivo concreto ou abstrato? Muito bem. Estojo aqui é um substantivo concreto. Qual é o termo preposicionado que se liga a um substantivo concreto, indicando ali uma qualidade? Se você falou adjunto adnominal, você acertou, tá? Então vou colocar aqui para vocês adjunto adnominal. Então você não pode esquecer. Você tem que entender a diferença entre um adjunto adnominal, que é o que está na 4, e um complemento nominal que está na número 3. E eu tenho outras observações para fazer com relação ao complemento nominal. Lembre-se do vídeo que eu deixei na descrição aqui para vocês, tá? Bora então para a frase de número 5, ela vai falar o seguinte, tá? O professor favorável à mudança foi contratado. Ó, não faça nada correndo. Na hora de digitar aqui eu falei os professor, tá? Dei uma corrigida aqui. Muito bem. O professor favorável à mudança foi contratado, tá? Olha só, se eu perguntasse para vocês qual é o sujeito, você falaria isso aqui. O professor favorável à mudança. Tudo isso aqui é o meu sujeito, tá? Então eu sei que é o sujeito, tá? É um sujeito simples, porque professor aqui é a parte mais importante. Só que eu quero saber o seguinte, esse termo preposicionado aqui, ele vai ser o quê? Olha só, a gente tem que lembrar sempre, uma dica que eu dou aqui no canal, é olhar o vizinho. Você já ouviu essa palavra aqui diversas vezes. Quando eu estou trabalhando esse termo preposicionado, eu tenho a palavrinha favorável. Favorável, né, morfologicamente, olha só como é importante, morfologicamente é um adjetivo, tá? Esse o você já aprendeu, ele é um adjunto aí, adnominal. E eu quero saber o seguinte, esse termo preposicionado à mudança é um termo que está ligado a um adjetivo. Bom, e aí se você acompanha o canal, você já sabe responder corretamente. Qual é o termo preposicionado que se liga a um adjetivo? Muito bem, a gente sabe que esse termo é complemento nominal. Olha quanta coisa você já aprendeu aqui, tá? Lembre-se de que termos preposicionados que se ligam a adjetivo, tá? Advérbio ou substantivo abstrato, e aí o substantivo abstrato tem pegadinha, tá? Muito cuidado. Aí, geralmente, com relação, né, a substantivo abstrato, geralmente podem ser complementos nominais. Quando o termo preposicionado está ligado a um adjetivo ou advérbio, só pode ser, repita mais uma vez, só pode ser complemento nominal. Ufa! Agora ninguém mais esquece essa galera aqui no churrasco, tá? Então você sabe que artigo, adjetivo, locuções adjetivas, tá? Eles funcionam ali dentro da estrutura sintática como adjuntos adnominais, porém também existem os complementos nominais que você assistiu nesse vídeo aqui, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha anotado tudo e olha só, ó, assista aos outros vídeos para você entender ainda mais a matéria, tá? Não sai saindo daqui não, tá? Vou ficando por aqui, é claro. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima.